a respeito de uma nova estação. Então, para entendermos bem a respeito de uma nova estação, eu quero conversar com vocês a respeito de geografia. Quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, quando Deus quer mudar a vida de alguém, Deus necessariamente Ele vai mudar a geografia dessa pessoa. Por que eu quero falar de uma nova estação? Porque vocês mudaram de geografia. Há uma nova geografia aqui. Há um novo lugar. Deus tirou vocês de um lugar e trouxe vocês para outro lugar. Então Deus está trabalhando, é uma nova estação, é uma nova geografia, é um novo espaço, é uma nova forma de ver a vida. E a Bíblia nos diz a respeito de uma nova geografia, e nós podemos entender de forma muito clara isso, e objetiva. Que nós temos pelo menos 2 pontos, 2 coisas muito importantes, 2 momentos muito importantes, que Deus, quando Ele quis trabalhar, Deus, quando Ele quis mudar, Deus, quando Ele quis fazer algo novo, Ele mudou a geografia. Nós temos pelo menos 2 pontos, e logicamente nós temos vários outros, mas hoje eu quero falar de alguns deles. Nós temos o próprio Jesus, que quando foi tentado, a palavra de Deus diz que o Espírito levou Ele para o deserto, para ser tentado, para ser provado também. Nós temos também o próprio povo de Israel. E o povo de Israel nos ensina algo muito importante. O que pode acontecer na vida de um crente, na vida de alguém que confia em Deus, quando ele muda de geografia? Quais são os perigos que nós precisamos entender e tomar cuidado que acontece quando alguém muda de geografia, quando alguém muda de uma nova estação? Quais são os perigos que a Bíblia nos diz claramente que um povo, quando muda de estação, quando muda de geografia, ele precisa tomar cuidado? E hoje nós vamos falar sobre isso e vamos começar a falar sobre desses perigos, daquilo que acontece quando alguém começa a mudar de geografia. Nós vamos entender muito bem sobre isso com um povo que mudou de geografia de forma muito radical. A Bíblia nos conta que quando Deus apareceu para Moisés ali na sarça de fogo, Moisés ele tinha uma ordem muito clara, que era mudar um povo de uma geografia. Ele tinha uma ordem muito clara de Deus, que era tirar esse povo do Egito e levar esse mesmo povo, para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel, uma terra melhor para aquelas pessoas. Só que a Bíblia nos conta que Moisés, então, atendeu aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. E quando Moisés, então, atende o pedido de Deus, a Bíblia nos conta que Moisés, então, ele foi para o Egito. Deus tratou o povo de uma forma significativa, mas não completamente eficaz no Egito, porque o Egito viu a mão de Deus, o povo de Israel viu a mão de Deus no Egito. Deus mandava as pragas para o Egito, e o povo via aquilo, o povo via que Deus era Deus, o povo viu milagres e maravilhas. Mesmo assim, Deus decide tirar aquele povo do Egito. Interessante demais. Por que Deus não tratou o povo no Egito? Por que Deus não cuidou daquele povo no Egito? Por que Deus não fez tudo que Ele tinha que fazer simplesmente com o povo no Egito? Porque Deus tinha uma terra para aquelas pessoas. Porque Deus tinha uma nova geografia. E uma nova geografia vem novas responsabilidades. E uma nova geografia vem também novas bênçãos, novas conquistas. Deus entende muito bem o ser humano. E Ele sabe que o ser humano, ele está literalmente ligado à geografia a qual ele vive. Você sabe, meu irmão, que é impossível uma fonte de água jorrar água doce, água boa e água amarga do mesmo tempo. Você sabe, meu irmão, que dependendo da geografia dessa pessoa, você consegue fazer, talvez, ali de uma forma muito superficial, mas consegue fazer uma visão, consegue enxergar um futuro para aquela pessoa. Você fala assim, ó, nesse lugar que você está aí, nada vai acontecer com você. Nesse ambiente que você anda, você não vai receber nada de Deus. Se você não mudar a geografia, se você não sair do lugar que você está, nem que seja geografia espiritual,
as coisas não acontecem. Então, da mesma forma, com o mesmo pensamento, dessa mesma forma, Deus então envia Moisés para tirar o povo daquela geografia e levar aquele povo a uma terra ampla, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. E esse povo então, ele sai do Egito. E a Bíblia é muito clara, e uma história muito, muito rica. E quando esse povo sai do Egito, a Bíblia nos diz que esse povo então vê Moisés abrindo o mar vermelho. Moisés então passa naquele mar. Se você não sabe, ele demorou uma noite para atravessar aquele mar, uma noite inteira. E quando ele atravessa aquele mar ali, a Bíblia nos conta que o mar então se fecha sobre o Egito, sobre o povo do Egito, e o povo assiste aquilo, e é uma festa, e é uma alegria, e Miriam pega um pandeiro e começa a dançar, e Moisés começa a glorificar a Deus e cantar, e é uma festa, é uma alegria, e eu não consigo imaginar uma festa mais bonita naquele momento que não fosse essa festa que eles fizeram quando eles viram a potente mão do Senhor fechando o mar vermelho sobre todo o exército do Egito. Meus irmãos, esse povo então vê Deus fazer algo maravilhoso. E a Bíblia nos conta que logo após, em Êxodo, capítulo 15, versículo 23 ao 24, podem abrir. Êxodo, capítulo 15, versículo 23 ao 24, a minha tradução me diz o seguinte: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar chama-se Mara. Versículo. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele o lançou nas águas, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu a lei e a ordenança e pôs à prova. Pode ler, pode ser mais um? Isso. Dizendo-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor, e ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aqui nós observamos algo muito interessante, irmão. A primeira coisa, o primeiro ponto que o povo começou então a reclamar, a murmurar, foi a sede. O mesmo povo que viu Deus fazendo as maravilhas, esse povo então começa a murmurar por causa da sede. Meu irmão, não sei você, mas quero te falar algo: um ser humano ele não consegue viver mais de 2 dias, 3 dias sem tomar água, no máximo 4. Então Deus queria ensinar para eles algo muito interessante. Quando eles começam então a murmurar sobre a sede, ali naquele deserto, Deus começa a ensinar algo muito interessante para mim e para você também. E para você entender o quão profundo isso é, você vai precisar entender o que Jesus fez ali em João capítulo 4, versículo 7 a 10. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizava. E sim, seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia.
Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Hoje, você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pedes águas para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e como quem está falando, você pediria e Ele daria água viva. Então aqui nós observamos que a primeira coisa que Deus tratou no povo, assim também como Deus está tratando aqui, é que Ele é a água viva. Então eu quero te dizer para você, meus irmãos, que o único remédio para a sede da alma é tomar água viva do próprio Jesus. É entender que Jesus é o único que sacia a sede da nossa alma. E a Bíblia nos conta que aquele povo, então, ele entendeu algo muito significativo que eu quero compartilhar para você essa noite. Que Jesus, ele é, então, a água viva. Aquele povo, então, estava passando aquela sede. A primeira questão que nós precisamos tratar conosco, quando nós mudamos de geografia, é a sede. E é interessante que Deus nos chama, a Bíblia nos chama de sal dessa terra. Nós somos sal porque nós transformamos os sabores das coisas, mas também porque nós provocamos a sede. E a outra questão que o povo teve que trabalhar foi a fome. Meu irmão, quando eu comecei a preparar esse sermão, e eu observei que o povo, ele teve um problema ali, ele murmurou com a sede, mas também quando eles começaram a murmurar contra a fome, algo muito interessante aconteceu, e eu percebi. Uma questão que me chamou muita atenção aqui, é que quando o povo começa a murmurar com a fome ela faz algo muito, muito interessante com o povo. E eu quero dizer para vocês, a Bíblia nos diz aqui, em Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 3, não precisa abrir que eu vou ler para vocês, tá bom? Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 3, o seguinte: a comunidade de Israel partiu Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito, também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Meu irmão, não brinca com a fome. A fome não brinca com ela. A fome ela é a única que faz com que a pessoa comece a lamentar e lembrar da comida que tínhamos no passado. A fome ela é capaz de fazer com que você lembre daqueles momentos que você vivia quando você não tinha um relacionamento com Deus e não era um momento bom, mas a fome ela te proporciona isso. Todos que brincaram com a fome na Bíblia foram pessoas que foram literalmente tratadas por Deus, porque a fome na Bíblia é quando Deus quer tratar alguém, ou alguém que deu mais voz à fome, essa pessoa perdeu algo importante demais. Nós temos Esaú. Ele trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Olha o que a fome faz. O que a fome estava fazendo aqui, meus irmãos? Estava fazendo com que aquele povo começasse então a lembrar da época que eles comiam como escravos no Egito. Meu irmão, fica com fome para você ver se o diabo não te mostra um prato recheado de comida cheia de carne para você cair. A Bíblia nos diz, pastor, mas a Bíblia nos diz, talvez você está assim, pastor, não estou entendendo. Deixa eu falar com vocês, presta atenção. Quando Jesus ele foi levado para o deserto, eu acho que muita gente já entendeu. Jesus ficou ali 40 dias.
E eu procurei, eu pensei, Jesus, 40 dias no deserto, ele teve sede. A Bíblia não fala de sede. A Bíblia fala que quando Jesus teve fome, está lá, só você ler. Quando Jesus teve fome, o inimigo começou a tentar ele. Meu irmão, se Jesus, o inimigo esperou Jesus clamar de fome, para mostrar para Jesus ali um prato cheio de lentilha. Imagina você. A fome, ela não é brincadeira. E eu não estou falando de fome física, irmão. Eu estou falando da fome espiritual. Porque a nossa carne, ela milita todos os dias e briga todos os dias contra o Espírito. E nós temos duas pessoas, uma nova pessoa que foi regenerada, feita uma nova pessoa por Deus, e nós temos o velho homem. E eu vou te falar uma coisa, meus irmãos. Esse velho homem, ele é demais, ele é terrível. Ele vai brigar contra o novo homem a vida toda. Um grande homem de Deus disse: eu pensei que o meu velho homem morreria no meu batismo, mas eu descobri que o danado sabia nadar. É brabo. O dia que você parar de brigar com o seu velho homem, pode ter certeza que alguém está perdendo, e não é o novo homem. Não é o velho homem, é o novo homem. A fome, ela te faz lembrar daquela lembrança que você tinha quando as coisas aconteciam e você era escravo de Satanás. Esse povo aqui começou a lembrar da época de escravidão deles. Eles não lembravam mais que Deus havia abrido o mar vermelho, tendo feito a maravilha que Deus fez com eles. Não, eles começaram a questionar e murmurar. A fome é terrível. Não brinca com a fome. Não brinque. Meu irmão, vou te falar algo com você, meu irmão. Sede é algo terrível, mas água tem quase o mesmo gosto. Mas a comida, ela te proporciona lembranças. Eu falo porque, meu irmão, eu vivo fora daqui há muitos anos. Às vezes dá vontade de comer um frango com piqui. E eu vou lembrar da comida da minha sogra. Está vendo, sogrinho? Estou fazendo meu nome hoje aqui, hein? Eu vou lembrar do franguinho da minha sogra. Eu lembro do frango, piqui ainda eu não consegui comer, irmãos. Desculpa, viu? Então a fome, ela te faz lembrar daquela comida que você comia ali no passado. E Jesus diz que Ele é o pão da vida, que desceu do céu, para todo aquele que comer desse pão jamais ter sede. O que eu quero dizer para você e para mim, irmãos, é que, dar a fome, nós temos um pão vivo que nos alimenta todos os dias. Você pode dar um glória a Deus e aleluia por isso? Existe um grande homem de Deus, Hudson Taylor. E a história desse homem é muito incrível. Porque certa vez na verdade ele era um grande missionário, para quem não conhece. É um cara que eu me espelho muito, eu acho o trabalho dele fantástico. Eu li algumas notas sobre ele. Pesquisei um pouco da história dele, até conto um pouquinho da história dele naquele livro ali, que está ali fora, que é meu livro, Obras Missionárias, Igreja Perseguida. E esse homem, Hudson Taylor, ele passou por uma situação muito delicada no campo missionário. Certa vez, ele e a esposa dele estavam comendo a última refeição da casa. Ele era um missionário na China. Ele trabalhava com um trabalho que eu acho muito lindo, que muitas pessoas falam que o pai da missão moderna é o William Carey, mas eu gosto de dizer que é Hudson Taylor, porque Hudson Taylor foi o primeiro a introduzir a visão de trabalhar trazendo uma resposta para uma necessidade para a comunidade. Hudson Taylor, ele foi um grande construtor de hospitais na China, e não estou falando nas grandes cidades da China, eu estou falando no interior da China, mas na verdade na época ali, no século 17, não, a China era um puro mato. Os homens andavam com rabo de cavalo, aquele cabelo grande. O Hudson Taylor foi o primeiro a usar os trajes da mesma forma que o povo local, porque ele entendeu que aquilo ali trazia mais proximidade para ele. Ele era um homem além da época, um cara extremamente inteligente. Hudson Taylor, então, a Bíblia nos diz
que ele ali no interior da China, cuidando das pessoas, as pessoas ali recebiam cuidados médicos, aceitavam Jesus, tinham uma vida transformada, uma vida mudada, e ele vendo tanto de milagre, mas na casa dele estava começando a faltar comida. Então ele sentou na mesa, e a esposa então falou com ele assim: Taylor, você está comendo a última refeição da nossa casa. Ele, um homem muito educado, a história nos diz que ele comeu a comida, colocou ali os talheres, agradeceu a Deus pelo alimento e falou com a esposa dele a seguinte frase: Deus sabe que nós vamos precisar comer amanhã, então Ele proverá. Meus irmãos, olha que interessante. Das necessidades nossas, que são uma necessidade urgente, Deus faz questão de nos dar. Você tomou água hoje, você alimentou hoje, Deus está cuidando de você. A Bíblia nos fala que, da mesma forma que da mesma forma que Jesus tinha um cuidado ali no âmbito espiritual das pessoas, Jesus também tinha um cuidado de distribuir pão quando as multidões estavam famintas. Deus, Ele não deixa ninguém perecer. Deus, Ele cuida das pessoas. E eu vou te falar algo, meu irmão. Eu vou te falar algo que doeu demais. A fome, o medo da fome, afastou mais pessoas do propósito de Deus do que o próprio Satanás. Tem pessoas que não vivem o propósito de Deus por medo da fome. E Deus fala, Jesus diz: eu sou o pão vivo, eu sou água viva. Se você beber dessa água, jamais terá sede, você não vai passar necessidade, eu não vou abandonar você. E esse povo precisava entender isso na mudança de geografia, porque a sede e a fome, Deus sempre teve um jeito de tratar essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Eu vou te falar, você fala: poxa, Lázaro, mas e na África? Eu estive na África, meus irmãos. Tem gente de 80 anos lá, e essa pessoa não morreu não, está viva. Deus está cuidando dessa pessoa. Mas tem casos isolados da fome? Tem pessoas que passam necessidade? Tem. Meus irmãos, mas não é pela falta, talvez é pela mentalidade daquela pessoa. Então, meus irmãos, Deus faz questão, e a chuva cai sobre a cabeça dos justos e dos injustos. O sol está raiando sobre as pessoas justas e as pessoas injustas, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. E Deus aqui tratava esse povo, olha que carinho especial que Deus tinha para o povo ali no Egito, o povo de Israel. O povo experimentou então Deus transformar a água amarga em uma água potável e água doce. E Deus diz para eles: olha só, confiem em mim, siga aquilo que eu estou falando para vocês. Vocês não vão perecer, não vai acontecer com vocês o que aconteceu no Egito. Eu só preciso que você confie em mim. E da mesma forma Deus começa então a trabalhar com aquele povo com a fome. Meu irmão, presta atenção. Aquele povo começa então a sentir fome, e a Bíblia nos diz então que Deus então manda o maná. Deus começa a alimentar esse povo. Que cuidado especial de Deus. A maná agora que cai do céu. Deus está alimentando uma geração. Deus está cuidando de um povo. Deus está de vez em quando mandando a Shekinah de fogo para aquelas pessoas à noite, e Deus está também de vez em quando, todo dia, mandando ali a nuvem para tampar aquela pessoa. Deus cuidando de cada detalhe, para um povo fazer uma transição de uma nova geografia, de uma geografia velha, para uma nova geografia. É o cuidado absoluto de Deus sobre todas as necessidades. Meus irmãos, presta atenção em algo. Sabe quanto tempo que demorou para o povo sair do Egito? Mais ou menos 40 horas. Sair do Egito, atravessar o mar foi uma noite. Se eu tiver errado, Mauro, me desculpa, mas é mais ou menos 40 horas. Mais ou menos isso. Mas sabe quanto tempo que demorou
para Deus tirar o Egito daquele povo? 40 anos. Por quê? Se o povo teve sede, clamou rapidão, a água veio rápido. Deus mostrando para aquelas pessoas, e tratando a necessidade básica daquela pessoa, para a sobrevivência daquela pessoa. Porque Deus sabia, o ser humano consegue viver mais de 4 dias sem água. O povo teve fome, de repente desce um maná do céu. Alguma semente como orvalho, na hora que o sol batia, acabava e não podia guardar, a não ser que fosse para um jejum, para um propósito. Deus cuidando ali daquela pessoa. Mas na hora de tirar o Egito daquela pessoa, demorou 40 anos. Meus irmãos, eu quero te dizer algo muito importante essa noite. Que aí eu entro no terceiro ponto, que Deus começou a tratar nesse povo, foi o psicológico. Nós olhamos aqui a necessidade mais urgente, que foi a sede, e nós entendemos que Jesus, ele dá a resposta e diz: eu sou água viva. Se você beber dessa água, você jamais terá sede. O segundo ponto foi a fome, e o próprio Jesus diz: eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Mas vem o psicológico, vem a mentalidade. E quando entra a mentalidade, meus irmãos, aí já não depende mais de Deus. Depende de mim e depende de você. E o povo então entra no deserto. E o deserto nos ensina algo muito importante. Muito importante. O deserto, primeiro, não é algo que foi o Satanás que levou aquele povo para o deserto. Foi o próprio Deus. E o deserto é local de ensino. O deserto é um local que Deus fala com você, face a face. O deserto é o local de experimentar de Deus as maravilhas dele. Existem homens que passaram por desertos e experimentaram de Deus algo profundo. Existem homens que viveram no deserto, passaram pelo deserto, que não é local de morar, é um local de passar, mas também, antes disso, é um local de aprender. Enquanto não aprende, não sai do deserto. Eu estou te levando para uma nova geografia. Mas para você sair do deserto, depende de você. É isso que Deus está falando nessa noite. Para você sair desse deserto que você está vivendo, vai depender de você. Ele vai cuidar de você, Ele vai te alimentar, Ele vai te dar água, Ele vai te dar o pão, tanto o pão físico, quanto o pão espiritual, quanto a água física, quanto a água espiritual, Ele cuida, porque Ele é Deus, e Ele tem o controle de todas as coisas. Choveu ontem em Mineiros, e vai chover daqui uns dias, e as coisas vão acontecer, e o Brasil vai prosperar, e Deus vai continuar cuidando, porque nada depende não de governo, depende de Deus. Mas existe algo que vai depender unicamente de você, meu irmão. É tirar o deserto, tirar o Egito da sua cabeça para sair do deserto. Meu irmão, eu mais a minha esposa, nós estamos fazendo um estudo maravilhoso. Depois eu vou compartilhar com o pastor Arley. Nós estamos estudando a vida de Jó, meu irmão. E para mim, Jó passou num deserto, e foi um deserto psicológico. Você já imaginou Jó no deserto? Ninguém fala isso, mas Jó passou no deserto, mas foi um deserto psicológico. Se Jó não aprendesse, Jó não sairia daquele deserto com poucos dias ou meses, eu não sei quanto tempo ele ficou naquela luta. Mas a gente chora quando vê Jó raspando o corpo com um pedaço de caco de telha. A gente chora quando vê Jó falando, amaldiçoando o próprio dia do nascimento dele, porque ele estava sentindo tanta dor. Mas a gente não entende que Jó, ele viveu algo, experimentou algo muito lindo de Deus, que foi a manifestação de Deus com Jó. E Jó diz, de repente, quando ele abre os olhos, ele esquece todo o sofrimento do deserto espiritual e emocional que ele estava vivendo. E ele então fala: olha, eu falei coisas como um louco. Eu não tenho mais nada a reclamar. Eu não sabia o que eu estava falando. Agora eu vejo o Senhor e te conheço face a face. Meus irmãos, olhem que lindo isso. O deserto nos ensina algo importante. E é um local que precisamos passar por ele. E quando passamos pelo deserto,
Nós aprendemos de Deus quem Deus é. Nós recebemos de Deus a sua própria essência. Não fuja do deserto, não fuja do deserto. Ali que Deus vai ensinar você algo lindo demais. Jesus, ele passou pelo deserto, meus irmãos. 40 dias jejuando. Ele liquidou a fatura desse povo em 40 dias. Porque ele é Deus. O povo precisou ficar 40 anos. E o que mais me choca, sabe o que mais me choca? O primeiro mover de Deus ali na transição foi transformar uma água que estava amarga em uma água doce para o povo, não é? Nós falamos sobre isso. E uma das últimas coisas que Moisés faz é ferir uma rocha por causa da água. E por causa daquilo, Moisés não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Você sabe por quê? Que Moisés, ele errou muito. Moisés, ele não queria, por toda a essência, fazer aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse. Mas quando chega no final da caminhada, que ele já estava passando pelo deserto, ele já tinha aprendido tudo que Deus queria que ele aprendesse, quando ele estava ali nos seus últimos momentos, quando ele estava ali, já tinha recebido muito de Deus, Deus já tinha feito coisas lindas demais, Moisés tinha visto Deus, irmão. Moisés, o rosto dele resplandeceu. Moisés, ele tinha um encontro com Deus. Deus falava com Moisés face a face. Deus, ele entrava se tivesse uma briga ali, Miriam de vez em quando brigando ali, mas quem sabe Deus também não fala comigo, porque Miriam é chamada como profetisa também. E aí Deus fala para Miriam, com você, com os profetas, eu uso profetas, uso alguém para falar com vocês, mas Moisés não, eu falo com ele face a face. Moisés, ele tinha um relacionamento, porque ele tinha passado aquele deserto, ele recebeu muito de Deus, e no último momento o povo começa a reclamar novamente por causa da água. Moisés então fere a rocha de raiva, e fala assim, vocês são muito reclamão, e olha aqui, tal, e mete a porrada naquela rocha, a rocha racha, e ele não entra, sabe por quê? Porque Moisés não tinha mais o direito de errar naquele momento. Porque ele já tinha passado. E quanto mais você recebe de Deus, mais a sua responsabilidade. Não espere Deus tratar da mesma forma uma pessoa que não recebeu da mesma forma que você recebeu. Porque Deus é justo. Moisés não podia errar mais. Então o deserto serve para nos ensinar algo muito lindo. E Deus nos ensina através da vida de Jó. Que quando você então observe e vê quem realmente Deus é, nada mais importa. Nada mais importa. Nada mais precioso na nossa vida. Nada faz mais sentido que cumprir a carreira ao qual o nosso próprio Deus nos deu. E a Bíblia diz em Jó respondeu o Senhor. Olha que interessante. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor. Disse que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes, quem é esse que, com tanta ignorância, questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei coisas de que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei, e lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Antes, eu só te conhecia por ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Nada mais importava para Jó. Ele retirou tudo que ele tinha dito. Ele entendeu.
que o deserto emocional e espiritual que ele estava passando era um local que Deus tinha dado para ele os maiores e mais profundos ensinamentos. Às vezes o deserto na nossa vida é a maior e melhor sala de aula, tá? Só que existe um tempo de transição. E nós só vamos entender esse tempo de transição a partir do momento que a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. É a última vez que eu prego esse sermão, é a primeira e última. Esse sermão não é meu. Deus pediu para ser a primeira e última. E para mim, é o sermão que mais impactou minha vida. Que eu estou pregando aqui para mim, para minha esposa, e para mais alguém que se identifica com as palavras que eu estou dizendo aqui. Todo mundo entendeu hoje que o espiritual aqui na igreja está diferente. E eu perguntei, Deus, você não quer que mude, não? Não, vai ser esse. E eu estou muito feliz e muito emocionado de estar aqui. Saber que Deus tem uma obra linda na vida de vocês. Saber que Deus tem um plano lindo na vida de vocês. Eu vou falar algo muito importante aqui. Eu não sei a sua vida, meu irmão. Eu não sei a luta interna que você passa. Eu não sei se tem aqui umas meia dúzia de pessoas que estão passando por um momento de transição em um deserto. Mas uma coisa eu sei. Deus vai prover. Ele não irá te abandonar. Às vezes eu fico imaginando que Satanás, ele não quer levar ninguém para o deserto. Satanás, ele não quer que ninguém vá para o deserto, ele quer conforto. Ele quer uma vida sem nenhuma preocupação. Quanto mais confortável para Satanás, melhor. Quanto mais você alimentar a sua carne, para Satanás, melhor. Quanto mais você ficar no conforto, para o diabo, é melhor. Nós temos a triste tendência de reclamar dos caminhos que Deus usa para nos abençoar. Nós temos a triste tendência de sermos imediatistas e achar que as coisas só vão ser muito boas, muito perfeitas. Enquanto a Bíblia está recheada de grandes homens de Deus, que fizeram coisas grandiosas demais para Deus e que passaram por muitas tribulações e dificuldades. A Bíblia está recheada de homens que fizeram coisas extremamente grandes, viveram um nível de santidade, viveram um nível de relacionamento com Deus, mas também passaram pelas maiores tribulações e desertos. Eu conheço a história do pastor Arlen. Se ele tivesse desistido nos desertos da vida, ele não estaria sentado aqui nessa igreja, nesse auditório lindo, com um tanto de povo desse. A minha história, se eu tivesse desistido nas montanhas de café, que eu colhia com 9 anos de idade, eu não estaria aqui pregando para um público tão lindo como esse. Mas foi ali que eu tive os maiores encontros com Deus. Meu irmão, eu não quero te encorajar a entrar num deserto, mas eu quero que você entenda que se você, por um acaso, está no deserto, passou pelo deserto, ou se vai passar pelo deserto, aprenda que Deus nesse momento, Ele quer tratar você, Ele quer cuidar de você, Ele quer mostrar para você quem Ele é.
É isso. Se você entender isso, meu irmão, você está destruindo todos os planos de Satanás na sua vida. O deserto, ele serve para mostrar para nós quem Deus é na sua essência. E o deserto produz algo em nós muito louco, muito lindo, que é perseverança. Meu irmão, você precisa de perseverança, e Deus sabe disso. E Paulo diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passarem por várias provações, sabendo que as provações da vossa fé produzem perseverança, na verdade, Tiago. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, não faltando em coisa alguma. O deserto produz perseverança. As provações possuem perseverança. Eu já estou finalizando. Paulo diz algo muito importante, e eu quero compartilhar com vocês. Quando Paulo, ele escreve uma das maiores obras já escritas por mãos de um homem, mas foi literalmente dada por Deus, que é Romanos. Não há nada que eu acho mais lindo de ler. Toda a Bíblia é linda, mas Romanos é muito mais especial. Somente Romanos capítulo 8, você já tem toda a essência de Deus, toda a Bíblia. Se você tivesse hoje somente Romanos capítulo 8, já era motivo suficiente para você estar aqui dentro hoje, e nós poderíamos pregar a vida inteira só Romanos capítulo 8, que nós não precisávamos repetir um sermão. Paulo começa essa carta, que foi dada por Deus, dizendo: eu, Paulo, servo. Ele diz que ele é servo porque ele é escravo. Ele fala que ele é escravo porque na vida dele nada mais importava. Ele sabia que ele ia escrever a maior obra de toda a Bíblia, e ele fala que ele é servo, que ele é escravo, que ele é alguém que sofre pelo Evangelho. E ele fala do chamado dele, chamado para ser separado, para ser apóstolo, chamado por Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Só que Paulo, ele vai descrever em toda a carta algo muito lindo. Ele vai tratar da justificação pela fé, pelo qual motivo nós estamos aqui hoje. Ele trata em Romanos, pelo qual motivo nós estamos aqui adorando a Deus. Ele trata em Romanos, e ele usa as tribulações do presente, daquele momento, para descrever ali Romanos capítulo 8, e diz que nada pode nos afastar do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Que o ponto mais alto da Bíblia, segundo Hernandes G. Lopes, Romanos, fala de dificuldade. O que pode nos afastar desse tamanho amor? A fome, a nudez, a espada, o perigo? Nada. E a Bíblia nos diz que quando ele chega lá em Romanos capítulo 12, que ele já tratou tudo. E ele fala quem Deus é, ele fala da justificação, ele fala de todas as coisas, da realidade da nova criação, tudo que somos em Deus. Ele chega em Romanos capítulo 8, capítulo 12, e nos diz algo especial demais. E ele diz, em Romanos capítulo 12, por que é importante, irmão, você entender que o seu psicológico vai determinar o seu futuro? Por que é importante, meus irmãos, você entender que Deus, ele rapidamente ele supre as necessidades básicas da nossa vida? Por isso você está aqui hoje vestido, alimentado. Mas chega um momento que o psicológico, Deus, ele quer te falar que o psicológico, ele manda muito, que somente no momento que você aprender, receber dele, você vai sair desse deserto. E Paulo diz, olha, rogo-vos, pois. Poucas vezes Paulo vai usar essa palavra, rogo-vos, pois, irmãos. Ele não falou rogo-vos Deus, ele não falou rogo-vos Espírito Santo, ele falou rogo irmãos.
Irmãos, eu rogo, eu suplico a vocês, eu imploro a vocês, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, por tudo que eu falei, eu rogo a vocês, irmãos, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo. As suas vontades do deserto não vão lidar mais com você e vão falar com você e determinar o seu futuro, porque você já morreu. Você já morreu, você é um sacrifício. Você é um sacrifício que ainda respira. Morreu. Vocês são um sacrifício vivo. Apresente o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a agradável. Me segura que eu vou pular, meu irmão. Qual seja a boa, qual seja a agradável vontade perfeita de Deus. Sem renovação de mente, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, eu não quero gastar 40 anos da minha vida para entender isso. Eu quero entender isso aqui agora. Eu quero sair daqui agora, transformado, hoje. Renova a sua mente, meu irmão. Meu irmão, é sacrifício vivo, santo. Renova a sua mente. Renove a mente, renove a mente, renove a sua mente. E sabe por que Paulo rogou a eles e não a Deus? Porque a transformação da sua mente depende unicamente, exclusivamente de você. É mentira que a maior doença desse século é a depressão. Eu declaro no nome de Jesus que é mentira. O maior problema é a falta de renovação da mente. Estou falando com vocês, eu tratei 3 anos uma depressão, meu irmão. Mentira. É a doença do diabo. É a renovação da mente. É a renovação da mente. É a renovação da mente. Ponha de pé no seu lugar, por favor. Tem coisa que depende somente da gente, meu irmão. E um culto como esse não pode acabar sem você entender isso. Eu não sei qual é a sua necessidade essa noite. Se é por um momento a sede que te faz murmurar, porque a sede faz você murmurar. Eu sou melhor que você, Deus. A murmuração é isso. Eu não sei se é a fome que te faz lembrar das coisas que aconteciam no seu passado, na época de Egito. Eu não sei se é a mente, se você tem lutado por uma depressão, uma doença no âmbito psicológico. Eu não sei qual é o seu diagnóstico essa noite, mas eu sei que Deus, Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida hoje, porque no momento que você ser transformado e mudado, você vai sair desse deserto e você vai estar apto a entrar em Canaã. Você está em Canaã, meu irmão. Você está em direção a Canaã, meu irmão. Mas você não pode ficar no Egito. Você precisa passar pelo deserto, não permanecer no deserto.